capítulo 8, Verdadeiros Pais e Nós, é um discurso proferido pelo Reverendo Moon em 7 de maio de 1972, Tóquio, Japão. Neste capítulo, o Reverendo Moon aprofunda a compreensão da queda do homem e o complexo e meticuloso caminho de restauração providencial de Deus, destacando a necessidade dos verdadeiros pais para a salvação completa da humanidade e a purificação da linhagem de sangue. Ele interliga conceitos teológicos com a vida cotidiana e a missão da Igreja da Unificação. O capítulo 8, Verdadeiros Pais e Nós, é uma dissertação detalhada sobre a teologia da restauração da linhagem de sangue na Igreja da Unificação. O Reverendo Moon explica que a humanidade, manchada pela queda e pela herança satânica, precisa de uma salvação radical que vai além do espiritual, abrangendo o físico através de uma mudança de linhagem de sangue. Isso é possível apenas com a vinda e o estabelecimento dos verdadeiros pais na Terra. Ele descreve a providência de Deus como um processo em estágios, onde o indivíduo deve avançar através da unidade com Deus e, crucialmente, através da unidade entre filhos espirituais, Caim, e físicos, Abel, que replicam a relação arcanjo-Adão em uma base restaurada. O texto também destaca a importância da perseguição como um caminho para a vitória. A necessidade de completar cursos de indenização de 7 ou 21 anos e o papel da Igreja da Unificação em construir a base da nação de Deus, superando o individualismo e as falhas das providências passadas, para receber o terceiro pai e estabelecer a verdadeira família na Terra. Então vamos ao discurso. Capítulo 8. Verdadeiros Pais e Nós, 7 de maio de 1972, Tóquio, Japão. A partir do ideal original de criação de Deus, nossos antepassados, Adão e Eva, estavam destinados a herdar a linhagem de sangue do bem através de sua unidade com Deus e transmitindo-a para todas as gerações. Entretanto, aprendemos a partir do princípio que um resultado inesperado ocorreu devido à queda do homem. Agora pertencemos ao mundo satânico e estamos completamente separados da linhagem de Deus. Estávamos destinados a nascer a partir de pais de bondade, mas ao invés, nossos primeiros pais foram pais do mal. Por isso, estabelecemos uma família, clã, sociedade, nação e mundo, centrados no mal. Isto tem que ser restaurado e indenizado. Deus não pode restaurar tudo de uma vez. Restauração deve ser tratada em estágios. Sendo que o mal se multiplicou através da história estágio por estágio, ela deve ser tratada em estágios no processo de restaurá-la. Passando pela idade de servo, a idade de filho adotado, a idade de filho verdadeiro e a idade dos verdadeiros pais, a providência de Deus tem sido indenizar cada estágio a partir do lado mal para o lado de Deus ou do bem. Deus fundou inúmeras religiões, espalhando-as por muitas bases raciais e culturais da humanidade, e tem trabalhado através dessas religiões com o objetivo de restaurar o mundo ideal. Como uma analogia da obra de Deus para criar o mundo ideal, podemos observar o caminho pelo qual seguem os rios. A partir das montanhas para os vales, os riachos fluem em muitas direções diferentes. Alguns correm do oeste para o leste e outros correm do norte para o sul. Entretanto, todos eles certamente se juntam em um rio principal. Da mesma maneira, Deus tem estabelecido muitas diferentes religiões de vários tipos, as quais têm permanecido separadas umas das outras antes e se unindo depois na corrente principal da religião. Deus tem estado trabalhando por trás da história da humanidade, inspirando a criação de muitas religiões com muitas direções diferentes. Assim também as culturas do mundo, tendo as religiões como seu centro, têm se desenvolvido gradualmente para apoiar o objetivo de uma religião principal. Um grande montante de indenização, baseado no curso de indenização da família de Adão, como descrito no princípio, é necessário para desenvolver isto através das idades. Caim sempre tem se oposto a alguém que está mais próximo de Deus. Ele é a pessoa que golpeia Abel. Sempre tem sido a posição de Abel estar mais próximo de Deus. Os frutos desse relacionamento têm existido desde a queda e têm afetado toda a humanidade através de toda a história. Até mesmo sua própria vida é parte desse legado.
Se você examinar sua vida cotidiana, há momentos quando você é como Abel e momentos quando você é como Caim. Entre a manhã e a tarde de determinado dia, ou até mesmo dentro de uma hora, as dinâmicas do relacionamento Caim-Abel estão funcionando. Todas as direções, frente e atrás, direita e esquerda, acima e abaixo, têm alguma coisa a fazer baseado no relacionamento de Caim e Abel. Uma ação está próxima de Deus, e outra está em oposição a Deus. Quando você fala apenas uma palavra, esta poderia ser examinada se é a partir da posição de Caim ou se é a partir da posição de Abel. Você deve examinar-se, e também as palavras que você fala de acordo com este padrão. Se você está falando hoje de uma forma melhor do que ontem, então está se colocando como Abel em relação a ontem. Se você está falando hoje pior do que ontem, então hoje você está se colocando na posição de Caim. Neste tipo de situação, Deus tem tentado guiar as pessoas para serem mais como Abel, a fim de estarem mais próximas a ele. Ao mesmo tempo, Satanás tem tentado empurrar as pessoas para longe de Deus. Quando crescemos próximos de Deus, estamos mais próximos da posição de Abel e nos encontramos desfrutando alegria. Mas quando somos puxados na direção de Caim pelo domínio satânico, sentimos tristeza. Por causa desta dinâmica do relacionamento de Caim e Abel, tem havido uma constante flutuação de alegria e tristeza desde o início da história humana. Sem entender este ponto, felicidade ou tristeza em nossas vidas cotidianas é simplesmente um assunto sobre se obtemos ou perdemos algum benefício. Mas definitivamente a felicidade e tristeza são determinadas pela dinâmica de Caim e Abel. Quando você se move adiante em direção à posição do bem, você se move um passo mais próximo de Deus. Mas se você se afasta de Deus, a tristeza em seu coração aumenta no grau da distância que você se coloca de Deus. A salvação começa a partir do indivíduo. Uma pessoa é o ponto de início da família, e famílias criam a sociedade. Sociedades criam a nação, e nações criam o mundo inteiro. Todos diferentes níveis estão interconectados. Uma sociedade é feita de muitos indivíduos. O mundo consiste de muitas nações. A fim de liberar a humanidade de Satanás, temos que começar liberando uma pessoa, um indivíduo. A liberação da família, da nação e do mundo tem que começar com a liberação de indivíduos. Deus tem estado tentando fazer isto através da religião. O propósito da religião é trazer-nos mais próximos de Deus e guiar-nos na direção da providência de Deus. Então, qual é o propósito final da providência de Deus? As pessoas geralmente pensam que a religião tem o propósito de contribuir para o bem-estar do mundo inteiro, ou para o benefício de todas as pessoas do mundo. Entretanto, as religiões tendem a pensar somente sobre suas próprias situações e veem tudo dentro do contexto particular de sua própria fé. Mas a partir do ponto de vista de Deus, até mesmo a missão de fazer o mundo inteiro melhor é o propósito secundário da religião. Qual é seu propósito primário? É criar na Terra os verdadeiros pais. Sem os verdadeiros pais, nenhuma salvação é possível. Aqueles que nascem de pais decaídos devem ser restaurados através do renascimento pelos verdadeiros pais. Assim, o assunto mais sério para Deus é como trazer os verdadeiros pais de bondade para a Terra. Observando o mundo a partir deste ponto de vista, podemos ver que o mundo decaído tem se desenvolvido primeiro a partir de indivíduos decaídos para famílias, o clã, a sociedade, a nação e o mundo. A fim de Deus estabelecer esse tipo de fundamento básico, ele primeiro tem que desenvolver a esfera de servos ou anjos. Então ele tem que elevar esse nível para o nível de filho adotado. A partir da realidade de filho adotado, ele tem que trazê-la para o nível de filho verdadeiro. Até mesmo dentro da realidade do filho verdadeiro, há o tema de Caim e Abel. Caim e Abel nasceram de pais decaídos e lutaram um com o outro como filhos decaídos. Na idade quando o verdadeiro filho centrado em Deus é restaurado, Caim e Abel não devem mais lutar. Não podemos superar o mundo decaído até que estabeleçamos completa unidade entre Caim e Abel. De acordo com o princípio, somente quando estabelecemos a base de substância,
podemos ir além da realidade do mundo decaído pela primeira vez. Uma pessoa poderia ser capaz de ir além do mundo decaído para o nível de formação ou até mesmo o estágio de crescimento, mas ela não pode avançar além do estágio de crescimento a menos que estabeleça uma base de substância vitoriosa. Mesmo se esta pessoa pudesse entrar no nível de perfeição, sua linhagem ainda não teria sido limpa. Sendo que a linhagem de sangue satânica tem sido herdada, e essa linhagem ainda não está limpa, necessitamos do Messias. Por isso, é absolutamente necessário para as pessoas decaídas estabelecer a base de fé e a base de substância como a base para receber o Messias. Somente através do Messias, uma pessoa é capaz de mudar sua linhagem de sangue e se colocar na posição de um verdadeiro filho de Deus. Sendo que Adão e Eva caíram, não havia nenhuma forma de Caim e Abel estarem unidos de uma forma vertical. Ao mesmo tempo, não havia nenhuma tradição para Adão e Eva estarem unidos de uma forma vertical, por causa de sua queda. Somente Caim e Abel estavam na posição de restaurar a falha de Adão e Eva. Toda a unidade foi perdida no tempo de Adão e Eva. Aqueles que querem se tornar os verdadeiros filhos e filhas de Deus devem estabelecer a unidade vertical de pais e filhos. Você não pode alcançar a perfeição na posição de filho adotado. Você deve alcançar a posição de verdadeiro filho, em unidade com Deus. Toda pessoa tem que se mover acima, através de todos estes estágios para ser restaurada. Embora você possa alcançar a posição de filhos, ou até mesmo se Caim e Abel alcançam unidade, não há maneira de seguir verticalmente todo o caminho até Deus, se não há nenhuma base restaurada de pais não decaídos. Por isso, Deus tem tentado por toda a história estabelecer os verdadeiros pais. Os verdadeiros pais criarão pela primeira vez a forma de alcançar o próprio Deus, e para que Caim e Abel possam estar unidos. Neste processo de restauração, a mudança de linhagem de sangue tem que ocorrer. Ninguém pode estabelecer este tipo de coisa por si mesmo. A queda ocorreu no nível de perfeição do estágio de crescimento. A fim de restaurar a queda, devemos seguir o curso reverso da queda. Adão e Eva caíram através da tentação de amor. Enquanto você está seguindo o caminho de restauração, e enquanto se aproxima mais e mais do nível de perfeição do estágio de crescimento, você se deparará com a tentação de amor e terá que superá-la. A tendência de ser tentado pelo amor decaído tem sido herdada através de gerações de pais decaídos. Para superar isto, a humanidade deve ser conectada com o amor centrado em Deus e nos verdadeiros pais. Do contrário, nunca poderemos superar o problema do amor decaído. Aqueles que habitam na realidade do mundo decaído e que têm herdado a linhagem de sangue dos pais decaídos necessitam dar as boas-vindas aos verdadeiros pais no estágio final de restauração e se unirem com eles verticalmente, a fim de superarem o mundo decaído. Este é o ensinamento do princípio. Não podemos completar este processo individualmente. Este processo sempre exige um casal, um homem e uma mulher, para restaurar este problema de amor. Isto explica a necessidade da bênção. A bênção não pode ser executada como desejamos. Ela começa centrada nos verdadeiros pais, que são o núcleo da linha vertical. Como resultado da condição vitoriosa da unidade de Caim e Abel, os verdadeiros pais podem conduzir esta bênção. Somente através deste processo podemos superar completamente o mundo decaído. Ninguém avança através dos estágios de restauração por si mesmo. Recebendo a bênção, seguimos para o nível de perfeição do estágio de crescimento e alcançamos o nível de formação do estágio de aperfeiçoamento. Daí em diante, o casal abençoado ou família abençoada necessita de um período de tempo de 7 anos para se tornar perfeitamente uma unidade com Deus. Os 3 estágios de crescimento, que são formação, crescimento e aperfeiçoamento, somam 21 anos. Por isso, o casal abençoado tem que seguir através de um curso de 7 anos no estágio de aperfeiçoamento. Ninguém atravessou este estágio no passado. Cada um de vocês tem que passar através de um período de 7 anos, de acordo com o padrão do princípio. Por isso, após se unir à Igreja de Unificação, você tem que passar através de um período de 7 anos, durante o qual deve restaurar todas as coisas que foram perdidas devido à queda, como também herdar o verdadeiro coração paternal
que foi perdido por causa da queda dos primeiros pais. Como a consequência da queda, perdemos nosso legado de senhoria sobre todas as coisas. Além disso, o corpo e o coração do homem foram manchados e reivindicados por Satanás. Todas estas coisas devem ser restauradas através de indenização. Consequentemente, centrados nestes pontos, obtendo domínio sobre todas as coisas, nos tornando os corpos substanciais da verdade e restaurando nossos corações, devemos seguir através do período do estágio de aperfeiçoamento e restaurá-lo para Deus. Este é nosso princípio. O período de tempo de 7 anos necessário para atingir o padrão de perfeição é equivalente a toda a história humana de 7.000 anos bíblicos. Os 7.000 anos são calculados como os 6.000 anos bíblicos da história humana, mais os 1.000 anos do milênio do reino do Senhor, como descrito na Bíblia. Dentro deste período de tempo de 7 anos, devemos realizar substancialmente o padrão vitorioso restaurando essas coisas que perdemos. Então recebemos a bênção, e após a bênção, o verdadeiro padrão da família começa. Devemos restaurar todas as coisas. Devemos restaurar o ser substancial de volta para o estado natural de eu, substancial obediente à lei, e devemos restaurar nossos corações. A partir do ponto de vista horizontal, todas as coisas materiais representam o estágio de formação, o eu substancial representa o estágio de crescimento, e o coração representa o estágio de perfeição ou de compleição. Tudo da providência vertical também deve ser realizado em nível horizontal. Além disso, o nível das coisas materiais corresponde à idade do Velho Testamento. O nível do eu substancial corresponde à idade do Novo Testamento. E o nível do coração corresponde à idade do Completo Testamento. Por isso é natural que na idade do Completo Testamento falemos sobre o mundo do coração de Deus. Todas estas 3 idades devem estar unidas em perfeita harmonia. Durante a idade do Velho Testamento, a indenização era paga através de coisas da criação. Na idade do Novo Testamento, a indenização era para através de Jesus, o Filho substancial de Deus. Agora, o padrão de coração deve ser estabelecido na idade do Completo Testamento, baseado na indenização vitoriosamente paga nos estágios anteriores. O verdadeiro padrão da família pode ser estabelecido pela primeira vez na Terra, após todas estas coisas serem restauradas. Esse é o nível que esperamos ter alcançado no momento da bênção. As famílias abençoadas devem ter seus próprios filhos físicos, mas antes devem ter seus filhos da fé, seus filhos espirituais. Filhos espirituais representam a encarnação de Jesus no mundo espiritual. Seus filhos físicos representam a posição de Jesus quando ele estava vivo e esperando estabelecer uma base vitoriosa na terra. Assim, eles também representam o Cristo da segunda vinda. Neste tempo, a realidade cristã do mundo espiritual, chamada paraíso, não está unida com o cristianismo na terra. Esta situação é quase como Jesus sendo dividido em 2. Estamos na posição de trazer unidade entre estas 2 realidades desarmoniosas. Podemos estabelecer a condição para trazer sua unidade através da unidade entre nossos próprios filhos físicos e espirituais. Nossos filhos espirituais estão na posição de Caim, ou do arcanjo. Abel, na posição de Adão, simboliza a realidade do mundo físico e é representado por nossos filhos físicos. A unidade entre nossos filhos espirituais e nossos filhos físicos significa a unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se seus próprios filhos espirituais e filhos físicos não estão harmoniosamente unidos, as realidades do mundo espiritual e do mundo físico, particularmente as 2 realidades do cristianismo, não estarão unidas. Basicamente, a divisão entre o mundo espiritual e o mundo físico veio como o resultado da divisão entre a família original. Portanto, isto deve ser restaurado na Terra pela unidade dos filhos espirituais e físicos das famílias abençoadas. É somente quando Caim e Abel estão unidos que os pais ideais podem aparecer. Esta condição de indenização pode ser realizada quando os filhos da fé, tanto os filhos espirituais como os filhos físicos, se tornam unidos em perfeita harmonia. Por esta condição, podemos restaurar a unidade perdida entre Adão e o arcanjo antes da queda.
Se tal restauração pode ser cumprida, Deus pode despejar continuamente seu amor a partir de sua posição de Pai. Se seus filhos espirituais e seus filhos físicos estão unidos em perfeita unidade no plano horizontal, você pode ser restaurado para a posição de verdadeiros pais, a qual é a posição do amor ideal de Deus, pela primeira vez. Este tem sido o caminho da Igreja de Unificação, para indenizar com sucesso horizontalmente o caminho histórico vertical. A fim de restaurar um resultado ou consequência, você deve encontrar a causa que trouxe esse resultado e reverter o processo. Necessitamos absolutamente de filhos espirituais. Adão e Eva tinham 3 arcanjos, os quais deviam atendê-los como seus servos por toda a vida. Adão e Eva não puderam se tornar o filho e a filha perfeitos de Deus sem eles. Assim, eles são necessários na restauração através de indenização. A partir deste ponto de vista, tanto para homens como para mulheres, 3 filhos espirituais são necessários, representando os 3 arcanjos. Esses 3 arcanjos devem se unir perfeitamente com você. Primeiramente, Deus criou os anjos e arcanjos, e então, Ele criou Adão e Eva, com a ajuda da unidade dos anjos. Devemos restaurar este padrão por nós mesmos. Antes de ter filhos físicos, filhos espirituais devem nascer. Filhos físicos nascem somente na base de filhos espirituais, tal como Deus criou os anjos primeiro, e então criou Adão e Eva na sequência. Esse é o princípio. No tempo de Jesus, a nação de Israel e a religião do judaísmo estavam colocadas na posição de arcanjos e deviam ter se unido com Jesus. Se isto tivesse sido realizado, todos os desejos de Deus teriam sido realizados. A Igreja de Unificação encontra-se em uma situação similar àquela do tempo de Jesus. Quando Jesus foi assassinado, tudo no plano físico foi perdido, e o cristianismo nasceu herdando apenas a posição do arcanjo espiritual, não do arcanjo físico. Uma missão do Senhor do segundo advento é estabelecer a unidade do espírito e do corpo. Ele tem que estabelecer as condições de indenização para unir estas 2 esferas. No tempo de Jesus, a posição do arcanjo espiritual estava preenchida pelo judaísmo, enquanto o arcanjo físico era a nação de Israel. Se os arcanjos tivessem se unido com o Abel, que era Jesus, teria sido uma situação completamente diferente. Mas porque Jesus foi assassinado, o mundo espiritual e o mundo físico não puderam estar totalmente unidos. Jesus e todos os cristãos têm procurado a redenção, tanto do espírito como do corpo. Portanto, eles devem ser conectados com a realidade da carne novamente. Seguindo o caminho de indenização, devemos restaurar o que foi perdido na terra e unir os mundos físico e espiritual em uma unidade. Somente através deste processo, a realidade de Caim, simbolizada pelos 2 arcanjos, pode nascer. Neste tempo, quando o Senhor vem para a terra e estabelece a base individual de vitória na terra, a base familiar vitoriosa será formada. A esfera de vitória não está limitada a uma família, mas essa família representa o cristianismo mundial. Se os clãs da segunda vinda de Cristo são restaurados, esses clãs se tornarão clãs em nível mundial. Assim, quando o Senhor do segundo advento vem para a terra, se o cristianismo não o perseguir, não haverá dificuldades para a unidade de ambas as realidades e o desenvolvimento da providência de Deus. Tempo de vitória. Esta é uma idade diferente do tempo de Jesus. Por causa da falta de unidade entre espírito e corpo, o propósito da segunda vinda de Cristo é cumprir o curso de indenização para restaurar essa desunião. A segunda vinda de Cristo tem que alcançar a vitória no mundo espiritual, e então, a vitória pode ser obtida na terra. Quando ele vem para a terra, ele tem que trazer sua vitória a partir do mundo espiritual para ser cumprida na terra. Esta é a mesma situação como quando Jacó lutou com o anjo. Ele teve que primeiramente obter a vitória sobre o anjo, a fim de obter a vitória sobre Esaú, que finalmente se rendeu a Jacó. Jesus subjugou o arcanjo a fim de restaurar, através de indenização, o fato de que Adão foi indevidamente subjugado pelo arcanjo. A subjugação de Esaú por Jacó foi a restauração de Abel sendo subjugado por Caim. E a subjugação de Jesus sobre o arcanjo
foi feita novamente na terra para restabelecer a condição de Jacó ter subjugado Esaú. Devemos obter a vitória em ambas as realidades espiritual e física. Se o povo de Israel tivesse se unido com Jesus, eles poderiam ter herdado ambas as bases de vitória física e espiritual. Mas por causa da rejeição e morte de Jesus Cristo, a realidade espiritual e a realidade física foram divididas. Agora, o retorno de Cristo, como Jacó, tem que obter a vitória em ambas as realidades. O cristianismo estabelecido tem se oposto ao retorno de Cristo. A luta entre a Igreja de Unificação e o cristianismo tradicional ocorre em paralelo ao curso histórico do desenvolvimento espiritual do cristianismo. Essa mesma luta tem sido a história da Igreja de Unificação. O cristianismo nasceu devido à vitória espiritual de Jesus sobre Satanás enquanto na terra, e o cristianismo foi superior a qualquer outra religião por causa da vitória espiritual sobre Satanás. Devemos obter a vitória espiritual nesta nova era. Embora o cristianismo estabelecido possa se opor a nós, eles em breve estarão na posição de Esaú, que finalmente dará as boas-vindas para Jacó. Estamos vivendo em um tempo diferente daquele de Jesus. A providência estava centrada na nação durante o tempo de Jesus, mas agora ela está centrada no mundo. O Senhor do Segundo Advento vem em nível mundial, e esse é um nível mais amplo do que o nível da era de Jesus. Portanto, a menos que o mundo vá contra ele como um corpo unido, ele estabelecerá facilmente a base para a nação. Jesus buscava alcançar a perfeição do indivíduo e a perfeição da família, tanto espiritualmente quanto fisicamente. A seguir, ele buscou a vitória do clã e da nação, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Após ter obtido essa vitória em nível nacional, ele iniciaria a realidade substancial de vitória através da qual Roma se renderia a ele. O propósito de Jesus não era apenas restaurar o indivíduo e a família, mas também unir a nação de Israel com a religião do judaísmo. Nessa base, ele iria superar o Império Romano. Ele veio para a terra com esse propósito. Entretanto, o judaísmo e a nação de Israel não se uniram com ele, e ele teve que seguir o caminho da cruz. A restauração completa poderia ocorrer somente em um tempo posterior. Nós mesmos devemos restaurar o padrão que não foi alcançado pelo povo no tempo de Jesus. Embora possamos ser capazes de obter a vitória espiritualmente em nível mundial, a base terrena que Jesus não pôde estabelecer deve ser realizada por nós. Do contrário, não podemos indenizar o que Jesus não fez no passado. Jesus veio na posição de Pai e veio para se colocar na terra como o Pai vitorioso do mundo. Sendo que ele não completou esse papel, isto deve ser indenizado no tempo do segundo advento do Senhor e a vitória deve ser obtida. Do contrário, não seremos capazes de seguir além da vitória de Jesus. Isso é o que a Igreja de Unificação tem tentado fazer. Centrados nos verdadeiros pais, devemos obter a vitória espiritualmente, mas estamos sofrendo oposição pelo cristianismo estabelecido. Assim, a falha não tem sido indenizada. Jesus foi além do judaísmo e estabeleceu o novo ensinamento que chamamos de cristianismo. Embora esta seja apenas uma vitória espiritual, ela começou com o cristianismo. Neste mesmo sentido, se o cristianismo estabelecido se opõe à Igreja de Unificação, nós devemos recriar a base do cristianismo, de acordo com a nova direção. A menos que façamos isso, não seremos capazes de fazer a base substancial para a restauração por indenização. Isso é o que a Igreja de Unificação Mundial e eu estamos fazendo até agora. A menos que tenhamos a base para o clã, a família não pode estar à vontade. A menos que o clã envolva a família com sua proteção, a família não pode repousar em paz. Somente quando a família de Abel está dentro da proteção do clã vitorioso, ela pode repousar em paz pela primeira vez. Satanás não pode invadir essa família. A família de Abel não deve ser invadida por Satanás, porque está na posição de Adão e Eva perfeitos. Caim, que está na posição do arcanjo decaído, tem que estabelecer uma base vitoriosa para obter a vitória sobre o domínio satânico. Então a família está protegida. Satanás é um arcanjo decaído. Por isso ele não é capaz de obter a vitória sobre um arcanjo que está unido com Deus e que nunca caiu. Assim,
um arcanjo que está no lado de Deus pode subjugar Satanás. Satanás não pode invadir a proteção de um arcanjo centrado em Deus. Assim, a esfera vitoriosa de Abel não pode nascer, a menos que o arcanjo vitorioso possa nascer. Isso significa que a família de Abel pode estar protegida de Satanás somente quando nascer a família restaurada de Caim. Durante a vida de Jesus, se sua família o tivesse protegido, ele poderia ter estado em paz. Se tal proteção tivesse sido dada para Jesus, ele não teria sido atacado. No jardim do Éden, se o arcanjo não tivesse caído, mas tivesse protegido Adão, então o próprio Adão não teria qualquer chance de cair. Se houvesse uma pessoa na posição de Caim que tivesse se unido com Jesus, então não haveria qualquer maneira para Satanás atacar Jesus. Quando examinamos a situação por esta ótica, descobrimos que a família de Jesus não se uniu com ele. Maria e José e seus irmãos e irmãs, como também seus outros parentes, nada fizeram pela missão de Jesus. De fato, Jesus era uma pessoa que estava realmente separada de sua família e de seu clã. Toda a família e o clã deveriam ter estado na posição de proteger Jesus. Se ele estivesse colocado nessa base aperfeiçoada, ele nunca teria que sair de sua própria casa, e não haveria nenhuma necessidade de seguir através dos 3 anos de vida pública. Se a família e o clã tivessem se unido com ele e o ajudado, ele teria sido capaz de fazer a base do noivo e noiva na terra, com a ajuda de sua família e parentes. Se isso tivesse ocorrido, uma nova linhagem de sangue poderia ter sido estabelecida na terra, centrada em Jesus. A nova família ideal que não caiu e que estaria unida com Deus poderia ter iniciado. Entretanto, Jesus não teve esse tipo de base e foi para a cruz. Por isso, a família que herdaria a nova linhagem de sangue não surgiu naquele tempo. Jesus devia estar na posição de verdadeiros pais. Se a posição de verdadeiros pais foi perdida, isso significa que todos os descendentes que iriam nascer a partir dos verdadeiros pais foram perdidos porque a posição dos pais estava invadida. Aqueles que nascem a partir de pais decaídos não podem seguir além de seu padrão decaído. Os cristãos, embora reunidos ao pé da cruz de Jesus Cristo por todo o mundo, não são capazes de seguir em frente e consumar a vontade de Deus para todo o mundo. Uma vez que indivíduos estão unidos completamente com o Senhor em seu retorno e o atendem absolutamente, então, eles terão que criar um clã especial, centrado no Senhor. Esse clã especial deve ter um padrão mais elevado do que o clã que cercava Jesus Cristo. Esse clã não pôde cumprir sua missão de proteger Jesus. Este clã especial deverá criar uma base de coração e ser chamado de Novo Israel. A base de coração é o pré-requisito para a base substancial em nível mundial. A restauração através de indenização pode ser realizada através dessa base. No tempo do segundo advento, Cristo deve criar o padrão da família. A fim de que ele crie esse padrão, o movimento de unificação tem criado o clã, que pode arriscar suas vidas para proteger a verdadeira família do inimigo. Sem isso, o Senhor não será capaz de iniciar sua família. Este foi o significado do Sagrado Matrimônio em 1960. A Igreja de Unificação nasceu como uma nova organização religiosa. E até mesmo se o mundo secular e o cristianismo estabelecido se opõem à Igreja de Unificação, nossa Igreja tem criado a esfera do clã para proteger a família do Cristo em seu retorno. Quando a condição foi feita para a criação de um clã capaz de proteger a família da segunda vinda de Cristo, ao risco de suas vidas, então o verdadeiro sagrado matrimônio pôde ser conduzido pela primeira vez na história. Sendo que a verdadeira família foi criada, ela tem gradualmente se expandido para a esfera de clã e de sociedade. O cristianismo estabelecido tem declinado, enquanto que a Igreja de Unificação tem crescido. Como resultado do judaísmo não ter se unido com Jesus, ele não estabeleceu uma família, clã, sociedade ou nação centrada em Deus. A Igreja de Unificação tem que restaurar todas essas falhas e desenvolver além do que aconteceu no tempo de Jesus. Essa é a história do desenvolvimento da Igreja de Unificação. O que fizemos na sequência centrados na verdadeira família após 1960? Se Jesus tivesse estabelecido sua própria família,
ele poderia ter formado seu clã e tribo. Então, se os discípulos de Jesus tivessem restaurado a mesma posição na qual ele estava, eles poderiam ter se tornado os membros de sua tribo. Portanto, se Jesus tivesse desposado um cônjuge ideal e estabelecido uma família, os discípulos de Jesus poderiam também ter desposado seus cônjuges ideais e estabelecido suas famílias. Desta forma, Jesus poderia ter formado uma nova tribo dentro da nação de Israel e da religião do judaísmo, o clã de verdadeiros filhos de Deus, centrados nos filhos de Jesus, que poderiam ter sido estabelecidos após o sagrado matrimônio de Jesus, é completamente diferente dos clãs de cristãos, que foi realmente estabelecido como os filhos adotados de Deus, no domínio decaído. Quando os filhos de Jesus nascessem, deveria haver 12 famílias de apóstolos que poderiam estar perfeitamente unidas com os filhos de Jesus. Vocês se juntaram à Igreja de Unificação em diferentes momentos de suas vidas. Alguns se juntaram quando estavam com 20 anos de idade, alguns quando estavam com 30 anos, e alguns até mesmo além da idade de 50 anos. Antes disso, você viveu no mundo secular, dentro do domínio de Satanás. De acordo com o ideal original, Adão e Eva estavam destinados a ter certa base inata. A fim de restaurar essa base, todos vocês se uniram à Igreja de Unificação após já terem nascido, e então tiveram que testemunhar para restaurar filhos espirituais. Como resultado disto, vocês criaram a base de Caim e Abel. Em seu curso, não há qualquer base inata feita para vocês antes de seu nascimento. Assim, vocês devem restaurá-la através de indenização. A forma para fazer isto é o seguinte: você deve ter filhos espirituais que atendam e se unam com seus filhos físicos, mesmo antes de seu nascimento. A menos que estejam esclarecidos sobre isto, vocês não podem entender o curso de restauração como um todo. Quando os filhos espirituais se unem e servem aos filhos físicos de seus pais espirituais, mesmo enquanto eles ainda estão no ventre, isso é a restauração da condição dos 3 arcanjos, se unindo com Adão, que foi criado por Deus. Assim, você necessita mais do que apenas filhos espirituais. Você necessita de seus próprios filhos físicos também. Você se juntou à Igreja de Unificação quando tinha mais de 20 ou 30 anos de idade e estabeleceu a base horizontal, testemunhando e obtendo filhos espirituais. Mas estes estão em relacionamentos de Caim e Abel, no nível de arcanjo. A base a ser restaurada como pais ainda não foi indenizada. Como podemos indenizar esta base? A base é indenizada quando seus 3 filhos espirituais servem seus filhos físicos mesmo ainda no ventre. Dessa forma, você pode restaurar a base terrena, onde 3 arcanjos atendem de boa vontade Adão enquanto ele está sendo criado. A menos que você passe através deste curso, a família do nível de perfeição não será capaz de aparecer. Portanto, após a bênção, você dará nascimento a seus próprios filhos. No momento em que seus filhos são concebidos, você deve ter 3 filhos espirituais desejando atender o filho que nascerá de seu ventre. Aqueles que nascem de pais abençoados devem ser protegidos por esses filhos espirituais até que eles se casem, ou até que eles alcancem a idade de 21 anos. Os filhos espirituais nunca podem permitir que filhos abençoados de seus pais espirituais caiam. Os arcanjos tinham a missão de proteger Adão e Eva e ajudá-los a se tornarem um casal ideal. Os filhos espirituais têm a mesma missão como os arcanjos. Deus tem suportado profunda tristeza e aflição por causa da queda de Adão e Eva. Os filhos espirituais devem cumprir a missão de arcanjo de proteger os filhos abençoados, afastando-os da queda. Do contrário, não há maneira para os filhos espirituais serem restaurados para o lado de Deus. Estou falando sobre o relacionamento entre pais espirituais e filhos espirituais. Somente quando seus filhos espirituais cumprem tal missão em relacionamento com você e com seus filhos físicos, você pode finalmente restaurar a posição de pais, centrado em seus filhos. Isso é a mesma coisa como Adão e Eva sendo restaurados através de Abel. Assim, os pais abençoados podem se aperfeiçoar através da 2ª geração, seus filhos, tal como os pais decaídos, Adão e Eva, poderiam ter sido restaurados através de seu filho, Abel. Esta é a maneira como ocorre a restauração por indenização.
Portanto, você não deve conceber seus filhos físicos a menos que tenha seus filhos espirituais. Você não está qualificado para dar nascimento e amar seus próprios filhos sem os 3 filhos espirituais. Esta é a forma do princípio. O princípio de restauração é na direção reversa da queda para a direção original, com extrema precisão e para colocá-la na direção adequada. Esse é o motivo pelo qual você absolutamente necessita de seus filhos espirituais. Na realidade, você necessita deles até mais do que necessita do Messias. Vocês são amados por Deus. Por isso, procurar pelo amor de Deus não deveria ser sua preocupação. Se vocês são amados por Deus, estão na posição de Abel. Abel está na posição de Adão. Por isso, ele deve ter 3 arcanjos apoiando-o. Somente quando 3 arcanjos atendem completamente Adão, a posição de Adão não decaído pode ser restaurada. Se esses 3 arcanjos dominam Adão e ele os teme, a restauração de Adão antes da queda nunca poderá ocorrer. Após se unir com a Igreja de Unificação e conhecer a vontade de Deus e começar a experimentar o amor de Deus, você está na posição de Abel e sob a direção de vários bons espíritos. Se você se uniu aos 20 anos de idade, se tornou um Abel com 20 anos de idade. Se você se uniu quando tinha 30 anos, se tornou um Abel nessa idade. Quando restaura seus filhos espirituais, você está autorizado a restaurar o relacionamento de Caim e Abel no nível de seu grupo de idade. Você não pode restaurar seu passado, por isso deve restaurar isso de outra maneira, ou seja, fazendo-o através de seus filhos. Seus 3 filhos espirituais devem atender seus filhos físicos desde o tempo em que eles ainda estão no ventre até eles se casarem. A menos que você estabeleça este tipo de tradição, a perfeita restauração não pode ocorrer. Eu mesmo tenho que seguir esse curso e você deve segui-lo também. Se eu tenho uma missão no nível mundial, você pode assumir a missão do nível nacional. Eu devo cumprir um estágio mais elevado, por isso criarei uma base vitoriosa em nível mundial. A vitoriosa realidade de indenização em nível mundial está sendo criada expandindo-se a base. Este é o 3º curso mundial. A perfeição individual requer Caim e Abel. Quando se uniu com a Igreja de Unificação, você pôde começar a receber o amor de Deus de uma forma mais direta. A pessoa que recebe o maior amor de Deus está automaticamente na posição de Abel. Mas a posição de Abel não pode ser criada por Abel sozinho. Abel não pode ser criado sem Caim. Caim nasceu antes de Abel, e Caim tem certos elementos do mal, pelos quais ele se opõe a Abel. Da mesma forma, o arcanjo nasceu antes de Adão. Tal como o arcanjo invadiu Adão, você será atacado individualmente se estiver colocado na posição de ser amado por Deus. Por toda a história, Satanás tem perseguido as pessoas religiosas, particularmente os seguidores do cristianismo. Ele persegue famílias e clãs que são religiosos. Por isso, você também receberá perseguição nos níveis individual, familiar, de clã e de sociedade. Assim é como você pode vencer e fazer avanços, sendo perseguido. Se como um indivíduo, você recebe perseguição em nível mundial, a vitória completa do indivíduo é obtida. Sua perseguição não pode estar limitada apenas a uma pequena vila. Ela deve ser um nível mundial. Assim, mesmo se você está recebendo perseguição dentro de uma pequena vila, você estará recebendo perseguição em nível mundial. O alvo da perseguição em nível mundial é atacar a própria vida. Se sua vida é atacada, isso é certamente uma coisa pessoal, mas isto está também em nível mundial. Se você dedica sua vida pelo benefício da edificação do reino de Deus, quando recebe perseguição a partir de uma pessoa individual, você estará na posição de Abel no nível mundial. Por isso, dedique-se para Deus, mesmo até a morte. Durante o período de tempo de dedicação de 7 ou mesmo de 21 anos, você não pode olhar para trás. Se você começa a pensar, talvez eu não devesse ter me unido ou me envolvido em fazer a vontade de Deus, então você será invadido e enganchado por Satanás. Se você tem esse tipo de atitude, então serão exigidos outros 7 anos para completar o curso de restauração. Até mesmo Jacó necessitou de 21 anos a fim de obter sua família de seu tio Labão. Se você não pode cumprir em 7 anos,
será requerido um curso de 21 anos. A Igreja de Unificação está em um curso de 21 anos desde 1960 até 1981. Até mesmo os historiadores mundialmente famosos estão dizendo que uma nova era amanheceu a partir de 1960. Alguns de seus antepassados podem ter assassinado seus próprios pais. Alguns mataram seus irmãos. Há muitos tipos de pessoas em sua linhagem. Tem havido muitas mortes entre clãs, por muitos milhares de anos. Neste tempo, a história passada de milhares de anos de pecados está sendo manifestada. Todos estão se tornando individualistas. Deus não existe para muitas pessoas, e elas não zelam por sua sociedade ou pelo mundo. Todas estão interessadas em si mesmas. Essa é a condição do mundo atual. Todos vocês são influenciados por isto também. Falando genericamente, quanto mais uma nação se desenvolve, mais individualista ela se torna. O individualismo é a locomotiva que empurra tudo para o lado de Satanás. O mundo individualista é o mundo arcangélico. Quanto mais uma sociedade se torna individualista, mais as pessoas perdem o contato com a nação e a família de Deus. O mundo está se desintegrando através do egoísmo e do individualismo. Por isso, a fim de trilhar o caminho de indenização, devemos seguir a partir do nível individual, para o nível familiar, o nível de clã e o de tribo. Necessitamos ao menos 12 famílias para criar um clã. O clã então se multiplica em uma tribo e em um povo. Após estabelecer uma tribo, você almeja a criação de uma nação. No mundo decaído, o povo de Deus tem que vencer sobre outro povo para estabelecer sua própria nação. Esse é o caminho da restauração. Mas a fim de surgir a nação de Deus, o povo de Deus deve romper o domínio da realidade satânica. No mundo satânico, uma nova nação não pode nascer, a menos que um grupo governante seja superado por outro grupo. Da mesma forma, o curso de restauração segue o mesmo caminho. Uma pessoa de Deus deve ser criada em meio ao mundo satânico, a qual pode obter vitória diante daqueles que se opõem a ela, a fim de criar a nova nação do princípio de Deus. Da mesma maneira, Jesus poderia ter criado uma excelente nação, superando qualquer nação no mundo satânico, a qual poderia ter subjugado o Império Romano, que era o Caim em nível mundial. Esse teria sido o ponto final na providência de Deus. Jesus era o segundo homem verdadeiro, enviado por Deus ao mundo para se tornar um verdadeiro pai devido à queda dos primeiros pais. Neste tempo, devemos restaurar a falha em receber esse segundo pai, a fim de receber o terceiro pai de forma vitoriosa. A fim de atingir uma vitória, o segundo pai estava destinado a restaurar completamente a falha dos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Jesus morreu sem fazer isso. Esse é o motivo pelo qual a providência teve que ser postergada pela terceira vez. Cristo, na segunda vinda, está na posição do terceiro pai. Ele deve restaurar fisicamente e espiritualmente a posição dos primeiros pais, como também a posição de Jesus e do Espírito Santo, que vieram como os segundos pais. É necessário e natural que os filhos tenham que seguir através do curso de indenização. A razão da restauração de Caim e Abel ser tão importante é que a vinda dos verdadeiros pais é tão importante.